Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos! Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 7 e nós teremos revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos nesta unidade. Então, já que nós vamos revisitar o conteúdo que nós vimos nesta unidade, nós vamos começar aqui, nesta caverna, porque a gente falou sobre a pré-história, na verdade. A gente voltou lá na pré-história, conhecida também como era ágrafa, porque a gente não tem registros escritos desse momento, né? A gente só tem resquícios arqueológicos, a gente encontra pinturas, então a gente vai falar um pouquinho da arte neste momento da história da humanidade. Então, vamos lá. A arte rupestre, o que é? É compreendida como um amplo conjunto de desenhos, pinturas e inscrições realizadas pelo homem pré-histórico. E quais eram os materiais que esse homem pré-histórico utilizava para fazer esses desenhos, essas pinturas? Ele utilizava sangue, argila, excrementos humanos, látex de plantas, gordura e clara de ovos de animais. E a cor era obtida misturando-se o pó de rochas, com destaque para o óxido de ferro, que tem a coloração vermelho alaranjada. Então, eles conseguiam obter um pó das rochas, né, que eles encontravam, misturavam, seja com sangue de animais, com a clara dos ovos dos animais, e conseguiam obter uma tinta com a qual eles faziam essas pinturas, esses registros nas paredes das cavernas que a gente consegue encontrar até hoje. Então, a gente viu que a produção artística na pré-história, ela tinha um caráter funcional, né? O homem pré-histórico, ele não estava lá, sabe, não, vou aqui fazer uma produção artística, uma pintura. Não, existia um caráter funcional. Eles utilizavam a pintura rupestre, seja para fazer registros do que tinha acontecido no seu dia a dia, também com um caráter místico. Eles registravam cenas, né, que eles desejassem que fossem acontecer. Então, eles faziam essas pinturas e faziam as inscrições nas paredes das cavernas também. E a gente vai conversando, né, sobre como a arte ela foi se transformando no decorrer do tempo e chegamos a falar da arte egípcia. E a gente viu algumas peculiaridades dessa manifestação artística. Olha só, além do seu caráter religioso e ritualístico, as pinturas egípcias seguiram um padrão por milênios. Qual era esse padrão? A ausência de 3 dimensões, a ausência de sombra, utilização de cores convencionais e a ausência de indicação do relevo. Mas a gente tem uma característica muito importante, que é a lei da frontalidade. Vamos lembrar, o que é essa lei da frontalidade? O tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, as pernas e pés exibidos de perfil. Os olhos também são retratados de frente. Então, aqui a gente traz um exemplo de uma pintura egípcia para a gente visualizar melhor a lei da frontalidade. Então, olha só, vocês estão vendo que o tronco dele está virado de frente, os membros estão de perfil, a cabeça de perfil, mas os olhos, eles são representados virados para frente. A gente fala que até é uma posição anti-anatômica, né? Porque a gente fica meio que torto assim, né? Então, mas era uma lei na arte egípcia. As pinturas deveriam respeitar essa orientação, que era a lei da frontalidade. Olha só, a gente já vê um vertente totalmente diferente do que a gente viu lá na pré-história. E vamos continuar essa nossa viagem pelas artes. E a gente chegou num movimento artístico muito importante para a história da arte, que foi o cubismo. Vamos lembrar as principais características da pintura cubista? Olha só, geometrização das formas e volumes. Nós vimos que a utilização das formas geométricas é um elemento característico da pintura cubista. Outra característica que nós temos é a renúncia à perspectiva, a composição em 2 dimensões. Mais uma característica é o claro escuro perde a sua função.
E a gente tem também a representação do volume colorido sobre superfícies planas. Eles trazem, como eles utilizam as formas geométricas nas suas composições, eles acabam trazendo essa sensação de volume. A gente tem como característica também as preferências pelas linhas cortadas, cruzadas. Outra característica é a sensação de pinturas escultóricas. Como a gente tem a utilização das formas geométricas, a gente tem a sensação de uma escultura, tá? E a sensação de pintura escultórica. E a gente também tem como característica as cores austras, do branco ao negro, passando pelo cinza, por um ocre apagado ou um castanho suave. Então, a gente já percebe uma combinação de cores diferentes. A gente vai ver agora algumas obras cubistas para a gente identificar, olha só, a gente consegue identificar aqui a questão das linhas, a gente consegue perceber algumas formas geométricas aqui nessa obra, né? Já dando essa indicação que é uma obra cubista. Vamos ver mais uma obra. Olha só, aqui a gente tem uma obra de George Braque. E mais uma vez a gente olha e fala, olha, eu estou percebendo algumas linhas, parece que tem aqui uns quadrados, uns cubos, né? Justamente porque essa obra cubista, ela traz essa sensação de volume para a gente. Vamos ver agora as duas obras juntas. Olha só, a gente tem duas obras cubistas nas quais a gente consegue perceber aí a utilização das formas geométricas, que foi um elemento de extrema importância nesse contexto da história da arte. Então, esse movimento do cubismo, ele trouxe muito forte a utilização das linhas, das formas geométricas na decomposição dessas imagens. Então, a gente está voltando desde lá da pré-história, vendo vários momentos da arte e como essa arte ela foi sendo modificada. A gente conversou também sobre o romantismo. O romantismo ele já tem um diferencial, né? O romantismo na arte conta com algumas características expressivas. E algumas delas são, vamos lembrar essas características do romantismo. O cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, a evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. A gente já tem aí uma relação com o imaginário. Outra característica do romantismo é a exaltação da natureza. A gente já tem uma relação com a natureza. Uma característica muito importante também que nós vimos no romantismo é a defesa dos ideais nacionalistas, a liberdade individual, a liberdade do povo. Então, essas são algumas características da arte no romantismo, que a gente tem muito forte aí a questão do imaginário, da fantasia. A gente trouxe até a imagem, né, da liberdade guiando o povo, que é a personificação da liberdade em uma mulher. Então, a gente já traz aí esse caráter do imaginário. Só que a gente já entra também com uma questão política. Eles trazem esse caráter nacionalista também para as suas obras, isso do romantismo. Aí a gente falou também sobre um outro movimento artístico que ele já quer se desapegar um pouco dessas características românticas. E aí a gente chegou no realismo. Vamos lembrar como foi o realismo. O realismo ele já tem como características a objetividade. O artista realista ele não quer saber agora da imaginação, da fantasia. Ele é objetivo. A rejeição a temas metafísicos, como mitologia e religiosidade. Olha só, aí ele já se desapega desse caráter da religiosidade. A representação da realidade crua, as coisas como elas são. Agora, o artista realista, vamos se apegar ao nome também, ao realismo. Ele traz a realidade, as coisas como elas são, a realidade imediata e não imaginada. Ele quer trazer exatamente a vida como ela é. E um outro elemento importante que o realismo traz para a gente é a politização. Ele já traz esse caráter político nas suas composições artísticas. E como ele trata da política, ele consequentemente vai trazer também como característica um caráter de denúncia das desigualdades. Então, o artista realista, muitas das obras realistas, eles trazem esse caráter de denúncia de desigualdades, justamente quando ele traz a figura do trabalhador. Muitas obras realistas, elas fazem a representação de trabalhadores rurais, né, que era a realidade que existia naquele momento. Então, eles fazem essas representações, trazendo aí esse caráter político
né? Ele trazendo essa ideia de realidade nua e crua, exatamente como ela é, sem essa idealização. Então a gente percebeu que a arte ela foi se modificando com o passar dos anos de acordo com a necessidade do homem. O homem ele vai tendo uma necessidade diferente, ele vai querendo se expressar de uma forma diferente e ele também vai querer trazer ideias diferentes, né? E isso vai transformando o seu fazer artístico. Então a gente conversou sobre alguns momentos da história da arte, percebendo como essas características elas vão sendo modificadas com o passar dos anos, de acordo, né, com a história, a arte também ela vai sendo modificada. E nós falamos sobre alguns elementos das artes também, que já são mais específicos, digamos assim, da produção artística. Por exemplo, nós falamos da simetria. Vocês lembram que nós falamos da simetria? Então, vamos lá. O que é essa simetria? É o equilíbrio, é o uso uniforme de elementos. E na obra de arte a gente consegue ver isso também. A gente sabe que a simetria, o que é aquela simetria bilateral? A partir do momento que eu corto uma imagem ao meio, eu tenho duas partes iguais, como se elas fossem espelhadas. A gente viu até uma imagem que seria a Cristo entregando as chaves no Reina São Pedro, que foi a obra que nós analisamos na aula, né? Que a gente percebia exatamente a questão da simetria, né? Então, o que aquela obra trazia para a gente? Ela dá uma sensação de equilíbrio, porque quando a gente parte a obra no meio, né, a gente traça uma linha imaginária, parece que está tudo equilibrado, porque está igual, dá uma estabilidade, ela traz uma formalidade, essa simetria. E a gente viu também que quando uma obra ela não é simétrica, nós falamos que ela é assimétrica, ou seja, um elemento assimétrico é aquele que não tem uma simetria. E a gente trouxe um exemplo de simetria. Vamos lá? E olha só o nosso exemplo de simetria aqui, a nossa borboleta, que foi o exemplo que nós usamos na aula. Quando a gente traça uma linha imaginária nela, a gente consegue identificar duas formas iguais, é como se elas estivessem espelhadas. Então, esse é um grande exemplo que nós temos de simetria. E continuando a nossa conversa sobre artes de uma forma geral, nós falamos também sobre as cores. Vamos lembrar? Nós falamos sobre as cores primárias. O que são mesmo as cores primárias? São conjuntos de cores que podem ser combinados para criar outras cores. Ao todo, 3 cores formam esse grupo: o vermelho, o azul e o amarelo. Não podemos esquecer disso. A denominação de primárias, ela parte do pressuposto que, misturando-as entre si, elas dão origem a outras cores, conhecidas como cores secundárias e terciárias. Vamos ver agora uma animação que traz para a gente um pouco dessas cores. Então, nós vimos aí os 3 amiguinhos, cada um segurando o seu balde de cores primárias. E aí a gente vai falar agora sobre as cores secundárias, que a partir da combinação de 2 cores primárias, várias outras cores podem ser originadas. As principais são, quais são as combinações? Quando eu misturo o amarelo com o azul, eu resulto no verde. O amarelo com o vermelho obtém-se a cor laranja. E por último, o azul com o vermelho, a gente chega à cor roxa. E a gente precisa lembrar que, dependendo da intensidade de cada uma das cores usadas na mistura, a gente consegue obter tons diferentes nas cores secundárias, o que dá origem a novas cores. Vamos ver a continuação do nosso vídeo das cores. Então, a gente viu que quando eles misturaram, né, as cores, eles conseguiram obter novas cores. Então, a gente sabe que as cores primárias, também conhecidas como primacores, porque a partir da mistura dessas cores, nós conseguimos obter as cores secundárias, terciárias e assim por diante. E é muito importante a gente entender que a variação da quantidade de cor que eu vou misturar, eu vou obter tonalidades diferentes dessas mesmas cores, né? Então, a gente consegue brincar com a utilização dessas cores primárias, misturando essas cores, utilizando quantidades diferentes de cada uma para obter tonalidades diferentes também. E continuando a nossa conversa das cores, nós falamos sobre a harmonia das cores, como eu consigo combinar essas cores de uma forma
harmônica, uma forma agradável. E aí, a gente chegou no nosso círculo cromático. E a gente está vendo aí dois exemplos de harmonia das cores. A gente está vendo no primeiro círculo aí a harmonia complementar, que é aquela harmonia onde eu combino cores opostas no círculo cromático, né? E a análoga é quando eu tenho ali uma combinação de cores próximas no círculo cromático. Então, quando eu vou pensar na harmonia, como eu posso combinar harmonicamente essas cores, eu vou lá no meu círculo cromático. Ah, será que eu consigo fazer uma harmonia complementar, pegar cores opostas no círculo cromático? Ou uma harmonia análoga, pegar cores próximas no círculo cromático? A gente viu também a monocromia, que é quando eu utilizo uma cor e eu faço a variação no matiz dela. Por exemplo, eu tenho o azul e eu vou lá do azul escuro até o azul mais clarinho. Então, são formas que eu consigo combinar harmonicamente essas cores. Então, falamos sobre arte, falamos sobre cor, falamos como a gente consegue combinar essas cores e nós falamos sobre outra manifestação artística também. Nós falamos sobre dança. Vamos lembrar? Assim como outras linguagens artísticas, a dança foi acompanhando as transformações históricas, sociais e culturais. Algumas danças foram criadas a fim de expressar a cultura de um determinado grupo social. E aí a gente tem a dança como uma expressão de determinados grupos sociais. A gente tem aí na imagem, inclusive, diferentes danças de diferentes grupos sociais, de diferentes culturas. Então, se eu tenho culturas diferentes, eu vou ter manifestações artísticas e danças diferentes, certo? E no Brasil, como é que aconteceu a dança? A história da dança no Brasil, ela remonta às primeiras expressões artísticas presenciadas. Alguns relatos produzidos pela Companhia de Jesus, os jesuítas, que veio ao país no século XVI, indicavam que os povos indígenas já faziam apresentações de dança. Nesse sentido, pode-se dizer que a dança indígena foi a pioneira no Brasil. A dança indígena ela não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como num espetáculo cênico. Esta dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada, caráter importantíssimo da dança indígena. Ela tem o seu caráter ritualístico. A dança indígena ela não é uma dança de apresentação, de exposição. Eles não sobem lá no palco, né, se apresentam essa dança para um público apreciar. Não. Essa dança ela está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual. Ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Aí a gente está vendo até uma imagem de uma cerimônia indígena, onde os indígenas estão dançando uma dança específica daquele ritual. Lembrando também que cada etnia tem as suas diferenças. Então, essas danças variam de etnia para etnia. Algumas só os homens dançam, outras só as mulheres dançam. Outras têm uma pintura corporal específica. Então, são várias características que se diferem, né, de etnia para etnia. E a gente conversou também sobre as características da dança contemporânea. Lembrando que quando eu estou falando do contemporâneo, eu estou falando daquilo que está acontecendo agora, né, que está acontecendo no meu entorno nesse momento. Então, a dança ela também passou por um processo de transformação e temos hoje o que nós conhecemos como dança contemporânea. Vamos lembrar algumas características da dança contemporânea. Não existem técnicas predefinidas, porque a gente veio do balé clássico com aquela estrutura muito rígida, com aquelas posições bem certinhas, bem definidas, que o bailarino tinha que fazer exatamente aquela movimentação. Então, não tinha uma liberdade, digamos assim, né? As técnicas eram muito bem determinadas. E chega a dança contemporânea, onde não existem essas técnicas predefinidas. Outra característica é que não existem limitações de movimentos, vestuário ou músicas. Olha só, essa limitação de movimento também, que vem lá do balé clássico, que tem uma movimentação muito específica, né? A movimentação tem que ser feita dessa forma. Então, na dança contemporânea, isso já deixa de existir. O bailarino ele começa a ter liberdade para se movimentar de forma diferente,
para se vestir de forma diferente, para usar músicas diferentes. Não precisa ser mais aquela música instrumental, aquela música clássica do balé clássico. Não, ele pode utilizar uma música diferente. Inclusive, existem composições em dança contemporânea que eles preferem não utilizar música. Parece bem maluco pra gente, né? Mas como é que eles vão dançar sem música? Sim, depende da ideia daquele coreógrafo. De repente, ele quer utilizar ali elementos de percussão corporal na sua dança. Então, na evolução da dança, ele vai utilizando percussões, sons corporais, né, durante a sua execução. Outra característica que a gente tem da dança contemporânea é a valorização da constante experimentação e inovação. O bailarino contemporâneo, ele está nessa constante transformação, ele está experimentando, ele está inovando. A dança contemporânea, ela tem esse contexto de trazer essa inovação. É uma característica da arte contemporânea de uma forma geral. Esse caráter de inovação, de trazer essa inovação. E a dança contemporânea, ela tenta trazer essa inovação para o palco. A gente hoje consegue perceber a utilização de tecnologias em dança, utilização de luzes, de projeções, né? Inclusive videodanças, que são danças que elas não são apresentadas em palco, elas são gravadas para futuras apresentações, né? Então a gente já tem características de como a gente pode utilizar a tecnologia num formato diferente na dança. Então ela traz essa experimentação e essa inovação. Outra característica da dança contemporânea é a importância da transmissão do conceito, ideia e sentimento que a coreografia propõe. Então aqui a gente já tem uma relação com a emoção, não só do espectador, daquele que está assistindo a apresentação, mas o que o coreógrafo ele tinha a intenção quando ele pensou aquela movimentação, quando ele pensou aquela coreografia. Então existe uma importância nessa transmissão, desde quando o coreógrafo imagina, que ele idealiza, até quando o espectador vai receber essa obra de arte. Então, na dança contemporânea existe aí essa preocupação de como esse sentimento vai acontecer, desde a da sua concepção até como o espectador vai receber. Outra característica é a valorização da criação coreográfica individual. A gente tem aqui a participação já do bailarino coreógrafo. Ele não só dança, mas ele também cria. Então, a gente valoriza a criação coreográfica individual na dança contemporânea. Não precisa mais a figura do coreógrafo e a figura do bailarino. Eles podem, sim, ser uma pessoa só. E isso é valorizado e incentivado, essa criação individual. O bailarino ele pode se permitir criar. Porque já que ele está executando essa movimentação, por que ele não pode criar também? E uma outra característica fundamental na dança contemporânea que nós temos é a valorização das improvisações. A improvisação no balé clássico, ela não existe, né? Aquela movimentação é sempre certinha, sempre delimitada. Na dança contemporânea, essa improvisação ela já é valorizada. Muitas vezes os bailarinos contemporâneos, eles entram no palco, eles entram num ambiente como a gente está aqui numa sala de dança, ele sabe como ele começa e como ele vai terminar, mas ele não sabe como ele vai evoluir ali no meio dessa dança. Então, ele vai utilizando os seus instintos, as suas emoções, os seus sentimentos para conseguir fazer essa evolução em dança. Então, muitas vezes, por conta dessa improvisação, as apresentações elas nunca são as mesmas. Justamente porque vai depender do momento que aquele bailarino está, a música que ele está escutando, o que ele está sentindo naquele momento, como a plateia está recebendo aquela apresentação. Então, nós vimos que a dança, assim como as artes de uma forma geral, ela foi se transformando no decorrer do tempo. Ela passou de uma dança extremamente técnica e rígida para uma liberdade de movimentos, uma liberdade de criação, onde o bailarino, o intérprete, tanto o intérprete quanto o coreógrafo, ele tem essa liberdade de expressão. Então, foram esses os conteúdos que nós vimos nesta primeira unidade.